Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Queremos trazer neste domingo, mais uma vez, a reflexão do domingo, este que foi o segundo domingo no Advento. E tanto hoje quanto no próximo domingo, nós queremos dar destaque para um personagem que é emblemático deste período de Advento. Então venha conosco, venha conhecer um pouco mais sobre este personagem. Se você quiser ler a leitura antes, a leitura do Evangelho, que serve de base para esta nossa reflexão, está lá em Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Marcos 1, 1 a 8. Eu não vou ler o texto todo aqui com vocês, só peço que você leia antes. E de antemão eu falo que esse texto ele não vai ser apenas esse texto a base dessa nossa conversa, porque eu quero que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais aprofundado de João Batista. E se ficarmos apenas com esse texto, acabamos nos limitando a ele. João Batista vai ser objeto da nossa reflexão neste domingo, vai ser objeto da nossa reflexão no domingo que vem. Por que tanto destaque a João Batista neste período de Advento? É essa a resposta, ou essa pergunta que nós queremos responder com base na reflexão de hoje. Mas logo de cara, nós precisamos compreender que as leituras bíblicas para o nosso culto, que estão na série trienal B, deste segundo domingo no Advento, a leitura do Evangelho fala de João Batista. E sabem de quem a leitura do Evangelho vai falar no terceiro domingo no Advento? Exatamente, João Batista. É claro que João Batista, ele não vai ser apenas um personagem por si mesmo. João Batista, ele não salva ninguém. João Batista não pode ser o único objeto dessa nossa reflexão, sob pena de nós deixarmos de falar no principal. João Batista não é o principal, mas João Batista é muito importante, especialmente para o tempo de Advento. Lembram o que nós destacamos no tempo de Advento? Advento, que significa chegada, vinda. Advento, que traz como ênfase a preparação e a espera. Nos preparamos para as celebrações do primeiro Advento, do Natal. Estamos esperando e nos preparando para o segundo Advento, o retorno de Cristo. E em tudo isso, João Batista tem uma importância sui generis, única. Muito bem, vamos agora, sem mais delongas, falar então deste personagem. Por que nós vamos dividir em duas partes, para vocês entenderem? A primeira parte, hoje, nós queremos falar da vida de João Batista. Vamos conhecer um pouco mais quem foi João Batista. E na semana que vem, eu quero que nós tenhamos como enfoque a obra de João Batista. O que João Batista fez de tão relevante para ele ser lembrado 2000 anos depois, 2 domingos seguidos, neste tempo de Advento. Quem foi João Batista? É essa a primeira questão que nós precisamos resolver. E normalmente, quando nós queremos conhecer alguém, temos alguns caminhos a percorrer possíveis. O primeiro deles é nós conhecermos a sua família, sabermos de onde este homem veio, não apenas de uma forma geográfica, local, mas de onde ele veio com relação aos seus relacionamentos familiares. E depois também, normalmente nós queremos conhecer o que essa pessoa ela faz, qual a sua profissão, qual a sua função. Para conhecermos João Batista, precisamos conhecer a sua família. Quem lembra quais são, ou quem foram, melhor dizendo,
os pais de João Batista. Tempo. Pense aí. Quem foi a mãe de João Batista? Quem foi o pai de João Batista? E aí? Já tem a resposta? Muito bem, quem disse que a mãe de João Batista era prima de Maria e o seu nome era Isabel, acertou. E normalmente nós nos lembramos mais do nome da mãe de João Batista, mas às vezes podemos nos esquecer do nome de seu pai. Quem lembra do nome do pai de João Batista? Acertou quem pensou: Zacarias. João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de Isabel, a prima mais velha de Maria, a mãe de Jesus. Agora, o nascimento ou a gravidez de João Batista foi algo natural, tranquilo, comum? Ou foi algo miraculoso que surpreendeu a todos? Nós sabemos que Zacarias e Isabel, de acordo com Lucas 1, eram pessoas muito tementes a Deus, eram de uma família sacerdotal. Zacarias era um sacerdote do templo, mas nós sabemos também que eles eram idosos e que Isabel não podia ter filhos. Por isso, nós podemos perguntar como João Batista apareceu então? Como que eles se tornaram os pais de João Batista? Eles adotaram João Batista? Não. Diz Lucas capítulo 1 que o anjo aparece para Zacarias quando ele entra no templo para oferecer sacrifícios ao povo. Havia uma espécie de sorteio em que os sacerdotes eles eram sorteados para entrar e fazer sacrifícios, porque nem todos poderiam entrar naquele local santo de sacrifícios. E quando Zacarias, melhor dizendo, entra neste local, um anjo do Senhor aparece para ele e diz que a sua esposa ficará grávida. E Zacarias, ele não consegue acreditar, porque eles eram idosos, Isabel não podia ter filhos. E o que acontece? Isaías fica mudo. E o anjo diz que ele só voltará a falar depois que o seu filho nascer. É uma história surpreendente. Imagine quando Zacarias saiu do templo e todos esperando. E aí, Zacarias, como é que foram as oferendas, as ofertas? Tudo certo? E Zacarias não podendo falar, só fazendo sinais. E seguramente que as pessoas perceberam que Zacarias tinha acabado de passar por uma experiência espiritual fortíssima, ao ponto dele ter ficado calado. E assim nós percebemos que quando o anjo ele anuncia o nascimento de João Batista, ele vai dizer que João trará muita alegria e que ele seria um homem que estaria cheio do Espírito Santo. Ele não tomaria cerveja, ele não tomaria vinho, ele seria completamente dedicado a Deus. E aí nós percebemos que diante de tantos eventos miraculosos relacionados à sua gestação e nascimento, e sendo filho de um sacerdote, João parece não ter outra escolha a não ser um homem consagrado a Deus. É isso que João fará, mas de uma forma bem diferente e peculiar do que o seu pai, que era um sacerdote. João irá cumprir as profecias dos profetas do Antigo Testamento que falaram a respeito dele. Em Malaquias 3:1 nós lemos: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Isaías 43 disse: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E de fato, João será um mensageiro de Deus, que irá preparar o caminho para Jesus. Ele irá ser um pregador do deserto, com hábitos bem peculiares. E aqui chegamos à segunda questão
desta nossa reflexão para conhecermos melhor João Batista. Quais eram os hábitos de João Batista e o que eles apontam a respeito de sua personalidade? Diz o evangelista Marcos que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando uma mensagem diferente. E como se não bastasse isso, João usava roupas de pelo de camelo e um cinto de couro. Imagine a cena, um homem em alta voz pregando no deserto, barbudo, cabeludo e com uma roupa de pelos de camelo e um cinto de couro. Será que João Batista estava na moda? Será que João Batista estava se vestindo como os seus contemporâneos? Ou João Batista era um homem diferente? Acertou quem pensou que os contemporâneos de João Batista não usavam esse tipo de roupa. Os contemporâneos de João Batista, provavelmente, grande parte deles não viviam no deserto, apesar de estarem em um território árido. Não estavam propriamente no deserto, buscavam se refugiar em cidades, próximo a rios, a lagos. E essa ainda não é a parte mais chocante a respeito de João Batista, porque quando nós olhamos a dieta de João Batista e lemos que ele se alimentava de mel silvestre e, ainda por cima, gafanhotos, então nós ficamos surpresos com tudo isso, não é mesmo? Como é que pode João Batista se alimentar de uma forma tão peculiar? Para nós que vivemos tanto tempo depois de João Batista, numa cultura diferente, tudo isso nos soa muito estranho. Quem em sã consciência viveria no deserto, que é um local de pouquíssima vida, e se alimentaria de gafanhotos e mel do mato? Podemos ter uma má impressão de João ao analisarmos estes hábitos com uma mentalidade brasileira do século XXI. Podemos pensar, João Batista era um louco. Mas a verdade é que João Batista era um profeta. E os profetas não pregam apenas por palavras, mas muitas vezes pregam pelo seu estilo de vida. João Batista se assemelha a outros que o precederam, especialmente Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Elias viveu no deserto por um tempo considerável. Ao se alimentar de gafanhotos e mel do mato, João Batista expressa um desapego total ao material. Ele vive daquilo que a natureza árida do deserto fornece e não tem segunda intenção alguma em sua pregação, a não ser anunciar a salvação. Claro que ainda hoje gafanhotos servem de alimento em alguns países. O mel é um alimento dos mais consumidos no mundo inteiro, mas João não segue essa dieta para ser exótico ou diferente, mas exatamente para demonstrar que não depende de nada que há na produção humana. Ele se consagra inteiramente a Deus. Por que João Batista foi considerado como o mais importante dos profetas? É essa a nossa terceira questão. Vimos quem era João Batista, quem eram seus pais, onde ele vivia, o que ele comia, mas algo ainda pode não estar claro para nós com todas essas informações. Por que João Batista é considerado como o maior dos profetas, até mesmo maior do que Elias? E não sou eu quem digo, é a palavra quem diz, especialmente a palavra que se fez carne e habitou entre nós, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que Jesus falou que João Batista foi o maior? Vale a pena refletirmos nessa questão. Em Lucas 7, João Batista havia sido preso. Talvez logo após ter batizado Jesus, João tivesse tido altas expectativas, pois ele sabia desde a sua mocidade que viria alguém mais importante do que ele, do qual não seria digno de desatar as correias de suas sandálias. Mas aparentemente nada tinha mudado. Para piorar, João tinha sido preso e corria grande risco de execução.
Por isso, João Batista titubeia, João Batista duvida, João Batista refuga. Será que Jesus de fato é o Messias ou era necessário esperar outro? E para tirar essa dúvida, João Batista envia alguns de seus seguidores para perguntar diretamente a Jesus. E é nesse contexto que Jesus diz que as profecias dos profetas do Antigo Testamento estão se cumprindo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados. Mas mesmo diante das dúvidas de João, Jesus enaltece o seu primo e diz que ele é o maior de todos os profetas. Porém, o menor no reino dos céus seria maior do que ele. Até porque, sendo o maior dos profetas, João duvidava e ainda corria risco de perder a sua salvação, afinal. Mas apenas visualizando o texto podemos ainda ficar em dúvida, afinal, por que Jesus disse que João era o maior dos profetas? Se analisarmos bem, João não foi aquele que realizou mais milagres, não foi o profeta mais poderoso. João não foi o profeta que converteu mais pessoas, que teve mais seguidores. João não foi o profeta mais eloquente, aquele que falava e arrastava multidões. Por isso persiste a nossa pergunta: por que João Batista foi considerado e chamado por Jesus como o maior dos profetas? No comentário da Bíblia da Reforma para Lucas 7:28, nós lemos o seguinte: a superioridade de João vem de sua estreita ligação com Jesus. Ele anuncia a vinda de Cristo, batizou Jesus e o precedeu em uma morte de mártir. Mas, como disse, sobre seus feitos e sua morte iremos conversar melhor na semana que vem. Dito isso, acredito que já temos boas condições de responder à última questão de hoje sobre João Batista. O que João Batista tem a ver com o tempo de advento? Se advento é preparo e João Batista é emblemático neste quesito. Até mesmo o nascimento de Jesus possui como introito o nascimento de João Batista. João Batista é o precursor, aquele que vem para preparar o caminho de Jesus. Nós podemos observar a vida de João Batista e perceber que muitas coisas que ocorreram em sua vida estão distantes, muito distantes da nossa vida. Mas há alguns elementos que deveríamos necessariamente nos levar à reflexão. Se nós não sairemos por aí com roupas de pelo de camelo e cinto de couro, se nós não sairemos por aí comendo gafanhotos e se alimentando apenas disso e de mel, aprendemos com João que não devemos nos prender às coisas deste mundo, pois Deus nos traz um propósito que é muito superior a tudo que existe aqui. Se por vezes ainda hoje milagres e grande erudição ou eloquência são componentes que angariam seguidores e arrastam multidões, aprendemos com João Batista que ele não é o maior dos profetas por conta disso, mas por se relacionar diretamente e intimamente com o maior de todos, que é Jesus. Aprendemos também com João Batista que não devemos ficar calados diante de dúvidas quando fraquejamos na fé, mas devemos buscar diretamente o único que pode nos dar respostas para as nossas dúvidas, que é o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador. E deste modo, que neste tempo de advento tenhamos uma abençoada preparação, agradecendo a vida de João Batista e nos espelhando em seu exemplo de desprendimento, de consagração, sem nunca de fato esquecermos o que fez a diferença na vida de João e na nossa, que é a confiança que podemos ter naquele que veio e que virá novamente, que é Cristo Jesus. E ainda por último, é importante destacar a obra de João Batista, o que ele de fato fez e o que ele de fato pregava, que é o elemento mais importante para este tempo de advento e para o nosso tempo de espera para a vinda de Jesus.
E sabem o que João Batista destacava e que nós não podemos esquecer jamais? Não vou responder agora. Semana que vem, no nosso vídeo da segunda parte desta reflexão, você terá a resposta, talvez você já tenha. E aí nós vamos refletir exatamente sobre a obra de João Batista, o que ele fez, o que ele pregou de tão importante que nós não podemos esquecer. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande relevância para a sua vida, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.